Começa a gravação aqui, você já pode se apresentar. Tá bom. Eu vou compartilhar a tela aqui primeiro, tá? Vamos ver se vai dar Ok. certinho. 'Vocês conseguem me dar 2 minutinhos só, por gentileza? Sim, Então tá, não. obrigada. Vocês só conseguem me dizer se está aparecendo a tela cheia aí para vocês, por gentileza? Sim, tá em tela Ah, cheia, beleza. sim. Ah, que bom. Muito obrigada. É que eu queria compartilhar em 2 telas para eu poder me enxergar e enxergar vocês e a tela ao mesmo tempo, mas a minha segunda tela não está funcionando, então vai assim mesmo. Então, qualquer coisa, se vocês mandarem alguma coisa no chat e eu não ver, eu peço que vocês possam abrir o microfone, me chamem aqui, tá bom? Por gentileza. Então, eu gostaria de iniciar essa apresentação, me apresentando. A gente já teve alguns momentos de conversa aqui, onde eu não fui a palestrante, né? Mas eu estava já presente desde o começo da UCEDUAL. Eu sou professora, eu trabalhei, tive a oportunidade imensa aí de trabalhar na Anima durante praticamente 5 anos da minha vida, na Unicuritiba, na Unisociesc, na Unisul, então talvez eu tenha alguns alunos meus aqui também. Hoje eu sou professora e coordenadora da pós-graduação de Nutrição de Cães e Gatos da PUC e atuo como consultora técnica, comercial e científica da CIAMAT, né, onde a gente trabalha desenvolvendo esses materiais para universidades, para médicos veterinários, para profissionais, e é onde a gente tem desenvolvido muitas, como eu posso dizer assim, interações diferentes com o nosso público. E uma das coisas que a gente preconizou na hora de estar produzindo essa UCEDUAL foi como a gente poderia organizar um cronograma de tal forma que isso se tornasse interessante, né? Obviamente, não só para nós, do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de aprendizado para o aluno. Então, para quem já esteve presente, acho que só para quem está assistindo gravações e para quem não conseguiu acompanhar desde o início, a primeira aula que a gente fez foi com o professor Felipe Braz, onde ele falou um pouquinho sobre hemogasimetria. Na sequência, a gente teve uma palestra com a Marcela falando sobre é, a importância dos equipamentos no point of care, o equipamento à beira-leito. E hoje eu escolhi o tema de coagulograma, porque a gente sabe que assim, o coagulograma é um exame que às vezes é pouco solicitado, é mais solicitado por cirurgiões, e muitas das vezes pouco solicitado pelo clínico por conta do tempo da coleta até análise no laboratório. E dos equipamentos que a gente tem hoje presente no mercado que fazem a análise no point of care, no à beira-leito, o nosso é o único equipamento que realiza o teste de coagulograma. Então, a gente fez muita questão de trazer esse tema justamente para que vocês pudessem, né, entender um pouquinho como que funciona e qual que é a importância da gente estar fazendo esse exame. Então, vamos lá. Primeiramente, né, por que a gente realiza um coagulograma? Pessoal, a maioria das indicações, elas se privam muito ao pré-operatório. É óbvio, né? Você vai colocar o animal, vai submeter o animal a um procedimento cirúrgico, invasivo, onde ele vai sangrar, onde ele vai precisar de componente de homeostasia. Então, é óbvio que a gente vai fazer coagulograma no pré-operatório. No entanto, a gente pode fazer o coagulograma não só no sentido terapêutico, mas no sentido diagnóstico, como, por exemplo, precisa identificar se existe a presença de patologias hematológicas, como distúrbios plaquetários ou algumas coagulopatias. Que eu trouxe no decorrer dessa apresentação alguns dos que são mais comuns para a gente discutir aqui. E também, né, algumas toxinas que afetam o processo de coagulação sanguínea, principalmente os que são agonistas da vitamina K, hoje presente, né, naqueles venenos que a gente chama de chumbinho, né? Eles são antagonistas da vitamina K e eles interferem no processo de coagulação. Então, quando a gente faz um coagulograma, a gente tem alguns objetivos, mas eles acabam se concentrando na grande maioria das suas vezes para esses diagnósticos ou no intuito preventivo pré-operatório.
Sendo assim, pessoal, eu acho que a interpretação do coagulograma em si, ela não é complicada, porque você vai olhar ali, você vai ter 4, 5 parâmetros que vão te dar um tempo de coagulação e você vai saber se aquilo está fora ou dentro da referência. O que é a parte difícil do coagulograma? É você lembrar e associar que quando um tempo de coagulação está alterado, quais são os fatores de coagulação que podem estar alterados juntos, quais são as proteínas de coagulação que vão estar alteradas juntas, quais são as fases desse processo que vão estar alteradas. Então, se a gente não entende a fisiologia, se a gente não entende a fisiopatologia, a gente não vai conseguir interpretar um diagnóstico, um exame, um coagulograma. Então, como que a gente inicia essa apresentação? Explicando o que é hemostasia. O que é hemostasia? Hoje o conceito ele é aplicado para uma resposta fisiológica que é desenvolvida para prevenção e interrupção de hemorragias. Beleza. Então, eu sei que é uma resposta natural do organismo perante uma lesão vascular, perante um sangramento. E o que essa resposta faz? Ela bloqueia qualquer lesão do vaso. Como que ela vai fazer isso? Através da ativação da cascata da coagulação, da liberação de plaquetas e da formação do coágulo de fibrina. Beleza. Uma vez que eu tenho essa interrupção da lesão vascular, eu começo a garantir a fluidez do sangue e mantenho a integridade dos vasos sanguíneos. Beleza, até aí tranquilo. Sendo assim, quando eu falo na hemostasia, eu tenho que lembrar que dentro desse processo eu tenho os componentes da hemostasia. Um deles são os fatores de coagulação. Quem são os fatores de coagulação? São proteases, proteínas, algumas são enzimas, outros são cofatores enzimáticos, outros são glicoproteínas, que estão presentes em baixas concentrações no plasma. Quando acontece uma lesão no vaso sanguíneo, o que acontece? O vaso ele expõe as suas células endoteliais. E ali eu tenho um conjunto de componentes que constituem a parede vascular, inclusive fibroblastos. E quando eu exponho essa parede interna do vaso a esses componentes que estão presentes em baixas concentrações no plasma, como, por exemplo, a tromboplastina, isso serve como um estímulo que desencadeia a liberação dos demais fatores de coagulação. Então, começa assim. Tem um vaso sanguíneo, vamos supor que, sei lá, um animal ele foi mordido por outro. Quando ele foi mordido por outro animal, vamos supor que pegou, sei lá, a jugular dele ou a cefálica. E ele rompeu aquele vaso sanguíneo. Qual que é a primeira resposta que o organismo vai ter? Então, ele vai ter essa mudança primeiramente de volume ali no sangue, mas quando o vaso se rompe, essa parede endotelial ela fica exposta em contato com outros componentes e essa exposição dessas células endoteliais faz com que eu desencadeie a ativação da cascata da coagulação. Qual que é o objetivo final da cascata da coagulação? É converter o fibrinogênio, que é uma proteína inativa, em fibrina. A fibrina é o coágulo estável, que se forma junto com as plaquetas na parede celular lesionada para interromper uma hemorragia, para recuperar aquela lesão do vaso, aquela lesão tecidual. Beleza, pessoal. Então, se a gente olhar essa imagem aqui, eu acho que fica mais claro da gente perceber, entender as fases da coagulação. Então, inicialmente aqui eu tenho um vaso sanguíneo normal. Nessa segunda fase, eu tenho uma lesão nesse vaso, que pode ser por N motivos, né? A gente está falando aqui de um exemplo de uma mordida, mas um animal que foi atropelado, ou até mesmo uma incisão cirúrgica, né? E já inicia ali. Uma vez que eu tenho essa lesão no vaso sanguíneo, essas células que estão aqui nessa parede celular, elas são expostas. E aqui eu tenho fibroblastos, que são expostos também. Então, isso é o estímulo desencadeador. Quando isso aqui acontece, eu tenho os fatores as fases da cascata da coagulação ativada. Isso começa a servir como um atrativo bioquímico, biocelular,
e eu começo a liberar um monte de substâncias no sangue até chegar na formação do coágulo de fibrina, que na verdade nada mais é do que você realmente costurar ali o vaso sanguíneo com proteínas, né, e com, fibras presentes dessas cascatas dentro dessa cascata de coagulação, que vão fazer essa reconstrução vascular. Beleza. Então, o que eu tenho que entender? Que existem dois tipos de hemostasia. O que é uma hemostasia mesmo? É a recuperação da lesão de um vaso. A hemostasia primária é aquela que acontece logo após a lesão tecidual. O que ela provoca? Vasoconstrição, alteração da permeabilidade vascular, ela produz edema, que vai funcionar como um tampão natural no sítio da lesão, e vai permitir a adesão das plaquetas. A hemostasia secundária, ela já vem num processo mais tardio, que é quando acontece a formação do fibrinogênio, que é uma proteína, até ele se tornar uma fibrina, que é quem sustenta o tampão plaquetário. Então, eu tenho essa lesão, eu começo a ter uma atração de plaquetas grandes para esse local, as plaquetas começam a se depositar nesse local que foi afetado, e aí o que eu tenho para sustentar essas células ali? Né? Eu tenho um tampão, né, uma fonte de fibrina, é uma ponte de fibrina que dá essa sustentação a essas plaquetas e permite que elas fiquem aderidas ao vaso até que o sangramento ele se cesse. E o que é mais importante que a gente tem que entender, pessoal? Que dentro das fases da coagulação, eu tenho a fase intrínseca e a fase extrínseca. E eu tenho mais uma fase que é chamada de fase comum. Beleza. Vamos entender o que cada uma delas faz. A fase intrínseca, ela se inicia pela ativação de um fator de coagulação através do contato com o colágeno subendotelial. Espera aí, professora, vamos lá. Quando eu tenho a lesão do vaso, lembra que eu falei para vocês que eu tenho essa exposição das células endoteliais? Ali eu tenho colágeno. Quando acontece essa exposição desse colágeno com esses fatores de coagulação, a cascata começa a se iniciar e eu começo a transformar um fator em outro. Os fatores de coagulação, eles são denominados com números romanos de acordo com a sua descoberta, eles foram sendo classificados como 1, 2, 3, 4, 5. Se não me engano, são 12 fatores de coagulação que a gente tem hoje conhecidos. Beleza. Quando a gente tem esse fator de coagulação e ele entra em contato com o colágeno, na fase intrínseca, eu tenho a conversão do fator 12, a ativação do fator 12 para o fator 11. Aqui, pessoal, a contagem ela é decrescente, tá? Então, quando a gente começa a falar em cascata de coagulação, ela começa lá no 12 e termina lá na fibrina. Eu acho que se eu mostrar uma imagem vai ficar um pouco mais fácil. Ó, a fase intrínseca ela envolve a ativação, né, a conversão do fator 12 em fator 11, até ele se tornar o fator 10. Se vocês olharem aqui para esses números que estão expostos aqui nessa imagem, existe uma via comum entre a via extrínseca e a via intrínseca, que é onde eu tenho o fator 10 inativo e o fator 10 ativo. Esse azinho aqui do lado, que vocês estão vendo do lado do número romano, significa que aquele fator foi ativado, que é o que acontece aqui, ó. Todos os fatores, eles encontram-se na sua forma inativa. Eles passam a ser ativados quando eu tenho um estímulo, que é a lesão de um vaso sanguíneo. Para que na fase intrínseca, para que esse fator ele se torne ativo, eu preciso dessa exposição do colágeno das células subendoteliais do vaso sanguíneo com os fatores de coagulação. Quando acontece essa exposição, eu tenho essa ativação e esses fatores eles começam a ser convertidos em fator 12 para fator 11, para fator 10, para fator 9, que vai ser convertido aqui no fator 10. Então, a fase intrínseca, ela se inicia pela conversão do fator 12 inativo em fator 12 ativo. Beleza. Por que o fator 10 ele é a via comum? Né? Porque ele é o fator mais importante e quando a gente olha dentro dessa imagem,
é o fator que vai culminar aqui na via de transformação do fibrinogênio em fibrina, que é quem vai dar a sustentação ali na cascata de coagulação, tá? Beleza. Então, eu sei que a via intrínseca, ela vai fazer essas conversões e vai cair na via, no fator, até ser convertido, os fatores vão ser convertidos até chegar no fator 10, que é a via comum entre as vias das fases de coagulação. A via extrínseca, ela é desencadeada pelo fator de liberação do fator tecidual, que é a tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai ativar o fator 7 até ele se tornar o fator 10. E aí vai culminar novamente na formação de um coágulo de fibrina estável. Professora, mas eu preciso saber isso, eu preciso decorar isso. Não é uma questão de decorar, pessoal, é uma questão de entender que eu tenho duas vias envolvidas nesse processo. Independente da via que eu ative, eu vou ter fatores de coagulação envolvidos que serão diferentes, mas o objetivo comum dessas duas vias é se encontrar na subconversão até se tornar o fator 10, que também é uma proteína, e essa proteína vai se transformar lá no final em um coágulo de fibrina. Quando a gente olha essas imagens aqui, existem coisas que estão envolvidas no meio desse processo. Acho que essa imagem fica mais fácil. Que é a ação de alguns medicamentos. Vocês já ouviram falar do medicamento varfarina? Sim. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode Independente fazer. das duas vias que sejam ativadas, elas sempre vão ter que finalizar no 10. Elas sempre têm que finalizar até se tornar o fator 10 e do fator 10 se tornar um coágulo de fibrina, independente da via ser ativada. É isso aí. Ok. Cláudio, vi que você está com a mão levantada, pode perguntar. Eu acho que você já respondeu, professora, mas é o seguinte, essas duas vias, elas acontecem simultaneamente ou pode acontecer, uma ou a outra? Não necessariamente elas acontecem simultaneamente. Às vezes eu tenho doenças que elas ativam apenas a via intrínseca de coagulação. Eu tenho outras situações, outros estímulos que aviam somente a via extrínseca, porque vai depender do estímulo que está sendo provocado. Se eu tenho exposição do colágeno, eu tenho a via intrínseca sendo ativada. Se eu tenho exposição da tromboplastina, eu tenho a via extrínseca sendo ativada. No final, elas vão ser convertidas na via comum, mas não necessariamente as duas vias são ativadas simultaneamente, tá? Quando você pega ali eu vou citar algo no finalzinho para ficar um pouco mais claro, Cláudio. Algumas Tá bom, doenças, professora, tipo obrigado. CID, a própria erliquiose, né? Que são doenças que vão ativando fatores de coagulação diferentes. Beleza? E aí, pessoal, esse medicamento, né, que eu comentei aqui da varfarina, ele é um medicamento que ele atua no bloqueio dessas vias, desses fatores de coagulação. E quando a gente utiliza ele, é para ele ter uma ação anticoagulante, tá? Então, o AS também tem esse efeito, vocês já ouviram falar do AS, o ácido acetil salicílico? Sim. Inclusive, alguém estando em processo de infarto, coloca-se debaixo da Isso, língua, né? isso mesmo. A gente utiliza muito ele é conhecido por afinar o sangue, né? Porque ele atua justamente aqui nesses fatores de coagulação, interferindo nessas fases até a formação do coágulo. E alguns desses fatores aqui, eles são dependentes da vitamina K. Vocês já ouviram falar que a vitamina K tem relação com a coagulação? Então, pessoal, a vitamina K, ela é uma vitamina que ela é da classe das vitaminas lipossolúveis e elas ficam estocadas no tecido adiposo. Só que a gente tem um tempo de estoque dessa vitamina. Quando acontece, às vezes, um paciente chega com sangramento nasal, né, com epístase, se ele chega com sangramento de mucosa, um sangramento espontâneo, natural, uma das coisas que a gente obrigatoriamente investiga é a concentração de vitamina K que ele está apresentando, se ele está apresentando uma deficiência ou não.
Em alguns casos, a deficiência de vitamina K, ela pode acontecer por um desbalanço nutricional, que aí isso vai ser principalmente em doenças onde ele tem a hemorragia, por exemplo, ele tem a perda de sangue muito significativa pelas fezes ou pelo vômito, hematêmese, enfim. Caso contrário, você não vê grandes problemas de deficiência de vitamina K nutricionais provocando problemas na coagulação, a menos que esse paciente ele realmente tenha quadros de vômito e diarreia intensos e persistentes. Agora, se eu tenho, por exemplo, um caso de utilização de antagonistas de vitamina K, que é o que está presente hoje em alguns tipos de veneno, eles bloqueiam a ação da vitamina K. E alguns desses fatores, para eles serem convertidos ou se encontrarem na sua forma ativa, eles dependem da vitamina K para essa ativação e para essa conversão. Se eu não tenho a vitamina K, consequentemente, eu não tenho a ativação e a conversão desses fatores. E aí eles começam, aí sim isso acontece em quantidades significativas o suficiente para interferir nesse processo de coagulação e aí impedir a formação do coágulo de fibrina, da formação dos coágulos, tá? Então, lembrem-se disso. Ah, professora, e o cálcio? O cálcio ele também não está relacionado à coagulação? Uma das funções do cálcio no organismo é fazer processos de coagulação. Mas a ponto de uma deficiência de cálcio interferir na coagulação, uma deficiência nutricional de cálcio interferir na coagulação, também não é algo que você vê comumente acontecendo. A gente vai, porque o cálcio, por mais que alguns fatores dependam dele, eles são muito mais dependentes da vitamina K do que do cálcio propriamente dito. É como se o cálcio fizesse uma participação muito breve dentro disso, e isso não é o suficiente para atrapalhar o processo de coagulação. Porém, se a gente tem deficiências muito significativas associadas a uma deficiência de vitamina K, eu posso ter interrupção das vias e da produção desses fatores. A maioria desses fatores de coagulação são produzidos no fígado. Eles são glicoproteínas ou enzimas que são produzidas no fígado. E o que isso quer dizer? Vamos pensar assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu tenho uma doença hepática, sei lá, uma insuficiência hepática, uma doença hepática, uma cirrose, né, qualquer coisa que interfira no metabolismo e na função do fígado, eu posso ter problemas de coagulação? O animal ele pode desenvolver um problema de coagulação por conta disso? Sim ou não? Mesmo nem que seja na base do chute aí, pessoal. O que vocês acham? Sim, com certeza, né, Cláudia? O que acontece? Quando o fígado ele começa a apresentar alterações na sua funcionalidade, uma das coisas que começa a ser afetadas é a sua capacidade de sintetizar. E aí isso interfere na síntese dessas proteínas de coagulação e, consequentemente, eu vou ter uma interferência dos fatores eu vou ter uma interferência na produção do meu coágulo de fibrina. Então, sempre que a gente avalia um coagulograma e a gente entende que eu tenho ali proteínas de coagulação não sendo sintetizadas na quantidade que eu preciso, ou que o tempo de coagulação está demorando muito, é porque eu não tenho proteínas suficientes para fazer aquele processo. Eu não posso unicamente suspeitar de doenças que são vasculares ou cardiovasculares. Eu também tenho que suspeitar de doenças hepáticas, tá? Então, o que eu faço junto com o coagulograma? Um bioquímico que analise função e lesão hepática. Por quê? Porque eu preciso descartar isso do meu diagnóstico diferencial. Eu preciso ter certeza que está tudo bem com a minha função hepática. Isso ficou claro para vocês, pessoal? Sim, não? Sim. Então, beleza. Eu vou dar sequência aqui. Depois vocês vão me falando aí. E as plaquetas? Então, as plaquetas, então, eu falei dos fatores de coagulação, né? E agora eu vou falar das plaquetas. Eu usei um valor de referência, que é o que a gente tem na literatura hoje aqui, né? Para cães e para gatos, que varia entre 200 mil e 500 mil plaquetas por microlitro, tá? Esse é o nosso valor de referência, mas a gente sabe que, de acordo com alguns laboratórios, alguns equipamentos, esses valores eles podem variar, tá?
O que são plaquetas? São fragmentos de células de megacariócitos produzidos pela medula óssea. Beleza. Qual que é a função de uma plaqueta? É interromper inicialmente e de forma temporária o fluxo do sangue após a lesão no leito intravascular. Então, ela faz a interrupção do sangramento. Como que ela faz isso? Eu tenho primeiro a liberação, a agregação e a adesão dessas plaquetas nesse local que foi aí afetado. Então, tem esses fragmentos que estão sendo aderidos uns aos outros para interromper o sangramento sanguíneo, o sangramento de um vaso sanguíneo. As plaquetas, então, elas são os principais componentes para a interrupção da hemorragia e a produção dela é controlada pelo hormônio trombopoetina. Vocês já ouviram falar da eritropoetina, que é o hormônio que controla a produção dos eritrócitos? E a sua função, a sua produção, ela está ligada diretamente com as células renais. E aí, quando eu tenho um problema renal, consequentemente, eu posso ter uma anemia. A trombopoetina, ela é um hormônio que ela é sintetizada por diversos tecidos no organismo. Então, a sua síntese dificilmente ela vai ser afetada por uma lesão tecidual, tá? A principal causa que leva a uma trombocitopenia, que é a diminuição dos números de plaquetas no sangue, é a destruição por, às vezes, um agente infeccioso, um agente inflamatório, ou por uma falha de produção dela lá na medula óssea, tá? E não por ação desse hormônio. A meia-vida de uma plaqueta é de 5 a 10 dias, e 30% delas estão armazenadas no baço e o restante estão dentro da circulação. Sendo assim, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu trouxe um videozinho que eu acho que mais fácil do que ficar explicando de forma muito genérica. Eu trouxe um vídeo que ele demonstra como que essas plaquetas são ativadas e como que elas fazem essa agregação no vaso, que eu acho que vai facilitar bastante a compreensão do assunto para vocês. Eu vou colocar aqui só para compartilhar o som. Me digam se vocês vão começar, No se primeiro estão passo ouvindo para a o som. formação do coágulo, Estão ouvindo? as plaquetas são recrutadas para o local da lesão vascular por moléculas da parede do vaso agora expostas, como colágeno e o fator von Willebrand. Esse fator medeia a ligação entre plaquetas e colágeno, através de um receptor específico da membrana plaquetária. A mudança resultante na forma da plaqueta, do repouso para uma forma dendrítica, indica a ativação plaquetária. As plaquetas ativadas liberam então moléculas protrombóticas, como o difosfato de adenosina ADP. Ao se ligar aos seus receptores, o ADP induz a agregação e recruta outras plaquetas para o local da lesão. O tromboxano A2 é outro importante mediador de ativação e agregação plaquetária. Sob sua influência, as plaquetas ligam entre si. Estes mecanismos de ligação fazem a ativação plaquetária virar uma bola de neve e o coágulo cresce rapidamente. Plaquetas ativadas também iniciam a cascata de coagulação e, assim, a formação da trombina. A trombina, então, estimula a ativação plaquetária ainda mais em um ciclo de feedback contínuo. Além disso, a trombina induz a formação de fibrina para estabilizar o tampão plaquetário, um processo de intensificação através da ativação plaquetária. Crucial na formação do coágulo sanguíneo, é também um alvo terapêutico evidente em doenças causadas por coagulação sanguínea desencadeadas inapropriadamente. Compartilhei sem querer a tela aqui, pessoal, só um pouquinho, fui desligar o vídeo e descompartilhei a tela. Vocês conseguiram entender? Ficou claro através do vídeo como que faz o processo da coagulação? Acho que ficou mais visível, né, para vocês conseguirem entender. Sim.
É igual quando a gente estressa com alguém que você está falando algo que é bem natural, que às vezes a gente domina, aí você vai falar assim, quer que desenhe? E quando você desenha, você vê, né? É mais Você vê, fácil de entender na aham, visão. exatamente. Exatamente isso. Tá aparecendo a tela cheia aí para vocês agora de novo? Tá assim. Beleza, obrigada, Eliane. E aí, além, ó, a gente falou das plaquetas, a gente falou dos fatores de coagulação e agora a gente vai falar das proteínas de coagulação. São as proteínas anticoagulantes. Quem são elas, né? Então, o que elas fazem? Elas controlam a coagulação, inibindo as proteínas procoagulantes. Elas fazem a coagulação homeostática intravascular. E quando eu tenho uma falha na função, eu tenho maior risco da formação de trombos e da trombose. Quem são elas? Ela pode ser conhecida como APTT ou TTPA, porque aqui APTT é a sigla em inglês dela. No português, vocês vão encontrar como PTTA, que é o tempo de tromboplastina parcial ativada. Que esse tempo, valor de referência, para essa proteína ser ativada e iniciar a coagulação, que é o quanto de tempo o sangue leva para formar um coágulo. É de 9 a 11 segundos, tá? Mas eu trouxe as referências de cães e gatos ali porque tem uma variação um pouquinho entre eles. Por exemplo, essa proteína, ela só é ativada pela via intrínseca da coagulação e pela via comum. Requer heparina para sua atividade na superfície endotelial, então ela precisa desse anticoagulante para iniciar a sua atividade. A proteína, o tempo de protrombina, que é uma outra proteína, diferentemente da tromboplastina, ela é ativada pela via extrínseca e pela via comum. E elas geralmente estão relacionadas ao diagnóstico de doenças hepáticas e dos antagonistas da vitamina K, que eu já expliquei para vocês. E o TT é o tempo de trombina, que é a última fase no processo de coagulação. É a última proteína envolvida na fase da coagulação. Ela testa a conversão do fibrinogênio em fibrina. Então, em outras palavras, ela dá, entre aspas, ali a concentração do fibrinogênio por quanto de coágulo aquilo vai se formar. Então, essas três proteínas, elas estão envolvidas naquela cascata da coagulação, uma ativada pela via intrínseca, outra ativada pela via extrínseca, e o tempo de trombina na via comum, tá? E qual que é a funcionalidade delas? Qual que é a intenção de conhecer essas três proteínas? É saber o quanto tempo o sangue está levando para formar um coágulo. Por esse professor, então vamos tentar entender de uma forma mais prática. Se a gente olhar, vamos voltar aqui, ó, nessa imagem, protrombina e a trombina. Se eu entendo que eu tenho alteração no tempo da protrombina, consequentemente, eu estou tendo falha na via, em alguma via de ativação, principalmente aqui na via intrínseca. Então, eu posso estar tendo, por exemplo, um atraso, ou tá acelerando muito o processo, ou está atrasando, porque alguns dos meus fatores de coagulação que estão sendo produzidos não estão sendo produzidos da forma adequada. A trombina, ela está relacionada à via extrínseca e a via comum. E é a última fase aqui da coagulação. Se eu tenho alguma alteração no meu tempo de trombina, consequentemente, eu vou danificar, né? Eu vou interferir na minha produção do meu fibrinogênio e, consequentemente, do meu coágulo. Aqui eu estou falando de qualquer alteração, seja para aumentar o tempo de coagulação, seja reduzindo o tempo de coagulação. Beleza. Então, eu tenho essas proteínas que elas vão mensurar o tempo que o coágulo leva para ser formado. Aqui, pessoal, eu coloquei esse valor de referência para você. O que a gente geralmente mede nos nossos equipamentos é a protrombina, a trombina e a tromboplastina ativada e o fibrinogênio, tá? E esses aqui são os valores de referência. Para cama, de 6,8 a 1,4 segundos. Para gata, de 7 a 11 segundos. E o tempo de tromboplastina ativada, ele varia de 15 a 16 segundos para cão e 10 a 15 segundos para gato. Tá?
fibrinogênio? O fibrinogênio também ela é uma proteína sintetizada pelo fígado e ela é produzida e liberada geralmente em fases agudas de processos inflamatórios, tá? E quando eu tenho redução do fibrinogênio, eu tenho geralmente quadros associados a hepatopatias ou doenças congênitas. E é ele que vai converter lá no final a fibrina, né, no coágulo, para formar, ele é convertido em fibrina para formar o coágulo estável. Essa aqui é a foto, né, a representação esquemática aqui, bioquímica da cadeia, da molécula do fibrinogênio, e como que ele é convertido em fibrina. Tá? Esse sítio de clivagem aqui é onde se liga a fibrina para formar, a trombina para formar a fibrina. Quando a gente vai avaliar, pessoal, o exame de coagulograma, a gente tem que entender os componentes de hemostasia. Então, a gente tem que entender que a gente tem fatores de coagulação, a gente tem que lembrar que todos são sintetizados no fígado e que eu tenho que fazer a avaliação hepática juntamente com a avaliação do meu coagulograma, principalmente em quadros em que eu suspeito de uma insuficiência hepática. O tempo de trombina, que reflete a concentração do fibrinogênio. A plaqueta, se ela está aumentada ou se ela está reduzida. Geralmente, redução do número plaquetário está associada a um prolongamento do tempo de sangramento. E o aumento das minhas plaquetas vão culminar em trombose e hemorragia. Faz sentido, né? Porque se eu diminuo o meu número de plaquetas, consequentemente, eu não consigo ter plaquetas suficientes para estancar a hemorragia, né? O vazamento sanguíneo, extravasamento sanguíneo. Quando eu tenho muita plaqueta sendo formada, eu tenho maior risco de formar grandes coágulos, grandes chances de formar trombos. Existe um fator que eu não comentei aqui, que é o fator de von Willebrand, que ele é um tipo de proteína também produzido para... É ele que faz com que a plaqueta ela permaneça aderida no vaso sanguíneo. Esse fator, quando eu tenho uma trombopatia, ou seja, quando eu tenho uma doença, ela é geralmente de caráter hereditário e congênito. Apesar de não ser tão comum em cães, raças como Golden Retriever e Pointer irlandês já foram identificados como raças com predisposição a apresentar alterações na produção desse fator. E quando eu tenho alteração na produção desse fator, eu também tenho maiores riscos de provocar hemorragia ou trombose. E uma última fase do componente da hemostasia que a gente tem que avaliar é a fibrinólise. E quando eu tenho o coágulo formado e a fibrina formada, em um determinado momento, aquilo ali tem que sair. E não permanece ali o tempo inteiro. As células do sangue fazem uma limpeza. Esse processo chama-se de fibrinólise, que é a quebra desse coágulo de fibrina e a dissolução dele no sangue. Só que quando eu tenho problemas de hipercoagulabilidade, que geralmente antecedem a CID, né, a coagulação intravascular disseminada, a minha fibrinólise ela pode estar alterada. E aí, para a gente entender um pouquinho quais são as doenças que provocam essas alterações e como provocam essas alterações, eu trouxe alguns distúrbios hemostáticos aqui para conversar com vocês. Então, eu tenho distúrbios hemorrágicos, trombóticos ou tenho mistos, né, que são trombohemorrágicos. Quando eu tenho alterações quantitativas, ou seja, no número das minhas plaquetas, no número do que está sendo produzido, ou qualitativas, que é na qualidade daquela função daquela célula ou daquela proteína, eu vou ter alterações como vasculopatias, distúrbios de coagulação, adquiridos ou congênitos, quadros de hipercoagulabilidade e trombose. Beleza. Duas informações que eu quero trazer aqui para vocês, que eu acho que é muito importante na hora de vocês interpretarem o exame. Nem todo estado hemorrágico ou trombótico resulta de um distúrbio de hemostasia. Um animal rígido, um animal saudável, submetido a um trauma intenso ou uma incisão profunda, por exemplo, vai fazer uma cirurgia, vai fazer uma castração, e não necessariamente ele tem um distúrbio de hemorragia, ele tem um distúrbio de hemostasia. Mas quando você faz a incisão no vaso, ele começa a sangrar. Um animal submetido a uma lesão pode apresentar hemorragia profusa sem que ela seja resultante de um distúrbio de hemostasia. Lembrem-se disso, tá? E antes de fazer qualquer exame laboratorial, é necessária a diferenciação entre os distúrbios hemostáticos e de hemorragias.
por causas diversas. Por exemplo, eu tenho ali uma ruptura de um vaso sanguíneo com um corpo estranho. Eu tenho uma diarreia sanguinolenta provocada por uma parvovirose, por um alimento, por uma hipersensibilidade alimentar. Eu tenho sangramento após um corte profundo. Então, quando eu for entender, vou fazer um coagulograma de um paciente que ele está com hemorragia, eu tenho que entender qual que é o quadro clínico dele, porque não necessariamente ele vai ter um distúrbio de coagulação envolvido. Ele pode estar tendo alterações naquele momento, naquela fase, naquela hora, mas não necessariamente isso reflete um distúrbio que ele apresente cronicamente, né? Pode ser uma coisa muito aguda e muito, como posso dizer, agora me fugiu o termo, simultâneo. Pessoal, eu acho que de uma forma geral, eu não sei se vocês estão enxergando bem esse esquema que eu trouxe para vocês, mas foi um esquema que eu vi que mais ele resumia como a gente poderia seguir com a análise de um coagulograma, mas tudo inicia com a avaliação clínica. Quando eu faço avaliação clínica, eu tenho 2 caminhos que eu posso seguir, que é a causa adequada para uma hemorragia, um corpo estranho, um trauma, uma neoplasia, ou uma causa espontânea, que está sendo exagerada para aquele grau daquela determinada lesão. Se eu identifico que é adequado, que aquele animal está apresentando, sei lá, uma hemorragia de mucosa porque ele teve pela boca, porque ele ingeriu um corpo estranho. Beleza, então eu vou ter que corrigir, fazer uma cirurgia, remover o corpo estranho e reavaliar o paciente e vou ver se ele vai continuar apresentando alguma hemorragia espontânea. Se eu faço a correção e a hemorragia para, beleza, eu sei que foi algo muito pontual. Agora, a partir do momento que eu removo aquela causa e eu reavalio o paciente e aquilo persiste, eu tenho outros caminhos que eu posso seguir. Então, primeiro, eu posso suspeitar, eu tenho que avaliar os sinais de distúrbio, se é de hemostasia primária ou de hemostasia secundária. E aí eu tenho que avaliar da onde vêm essas hemorragias. Se elas são múltiplas, se elas são tardias ou localizadas, se são através das mucosas, hematúria, melena, hematopesia, né? Ou se é uma hemorragia generalizada associada a uma trombose ou uma falência de um órgão. Quando eu tenho suspeitas de distúrbios de hemostasia primário, que é quando o animal tem petequia, esquimoses, múltiplos focos de hemorragia, eu vou fazer contagem plaquetária. Que muito provavelmente eu estou tendo alguma alteração na minha coagulação, lá na minha produção de plaquetas. Se a minha plaqueta der inferior a 50 mil microlitros, eu tenho que suspeitar de trombocitopenia, que é a diminuição do número das plaquetas, como causa principal hemorragia. Se esse número ele está alterando para mais, eu também tenho que pensar, né, como consequência a hemorragia, não como causa. Tempo de coagulação, beleza. Uma vez que eu vá para a minha segunda suspeita, professora, mas ele pode ter uma alteração na hemostasia primária e secundária? Pode, né? Eu posso ter vários distúrbios mistos ali, né? Então, por exemplo, eu tenho uma hemostasia secundária com hemorragia em cavidades, hemorragias tardias e localizadas. Eu suspeito de proteínas que estão envolvidas no meu tempo de coagulação. Na minha tromboplastina, na protrombina ativada, na trombina, tá? E faço as dosagens específicas de alguns fatores de coagulação, né? Do fator 12, do fator 8, do fator 10, para entender se eu estou tendo em que fase da coagulação eu estou tendo uma falha, tá? A partir do momento que eu identifico melena, hematoquesia, que é a presença de sangue nas fezes ou a presença de sangue em vômito, eu vou para a contagem das plaquetas e vou ver meu tempo de coagulação. Aí, pessoal, aqui é muito importante. Toda vez que eu tenho sinal gastrointestinal, a avaliação hepática. Não faço só coagulograma, eu faço bioquímico da função e da lesão hepática. Eu suspeito de componentes de intoxicação por envenenamento, né? Ou alguma deficiência congênita dos fatores de coagulação.
Hemorragias generalizadas ou falência múltipla dos órgãos. Aí eu sou suspeito direto de CID, né, de coagulação intravascular disseminada. E aí, pessoal, eu vou avaliar tudo que eu puder dentro de um coagulograma, né? Os fatores de coagulação, as proteínas, o tempo de coagulação, as plaquetas. E aí eu vou ter diversas alterações nesses resultados também. Quando eu falo de coagulopatia, eu estou falando de doenças que vão afetar de uma forma geral, a funcionalidade e a produção dos meus coágulos e fibrina. Pode ser uma falha parcial ou absoluta nessa síntese, ou eu tenho uma falha na ativação, ou eu tenho uma falha na conservação desses fatores de coagulação. A hemofilia na veterinária, diferente do que é em ser humano, ela não é tão comum nos animais domésticos, mas ela existe. E quando ela existe, ela é ligada, ela é hereditária e ligada ao cromossomo X. Portanto, ela é muito mais presente nos machos do que nas fêmeas. Tá? O que é hemofilia? É aquela reação do sangue em que você não produz, né? Você tem uma como se diz, uma hiperreatividade do teu sistema de coagulação e você tem uma maior chance de formar trombos após procedimentos cirúrgicos ou após hemorragias, após qualquer tipo de sangramento, né? Você, por exemplo, é muito comum diagnosticar hemofilia em seres humanos que vão, em mulheres que vão fazer, que são grávidas, porque é um exame que geralmente faz parte da rotina médica de ser pedido por conta do parto. E aí você acaba identificando a presença desse fator genético e aí tem que entrar lá com os anticoagulantes, né, fazer de forma preventiva antes do parto. Eu não sei se alguém já teve, né, conhece ou já tem alguém que já teve hemofilia, mas na minha família minha irmã tem. E a gente descobriu por conta que ela, né, estava grávida do meu sobrinho e o médico, por prevenção, pediu os exames dela e nos exames deu essa alteração. Então, a gente suspeita que eu e minha irmã, a gente também tem, porque ela é de caráter hereditário. E o que isso interfere, né? Ele vai interferir, consequentemente, na produção de coágulo, na produção de trombos ali mais para frente. Coagulopatia, elas podem estar relacionadas, como eu falei, a causas hereditárias, mas a insuficiência hepática, a medicamentos ou fármacos ou componentes que são antagonistas da vitamina K, consumo excessivo de fatores de coagulação, né, quando o próprio organismo tem um alto consumo disso, e a própria CID. A deficiência de vitamina K, de uma forma geral, quando ela é provocada por conta desses fármacos, desses componentes que são antagonistas a elas, causam muito mais hemorragia do que insuficiência hepática. Então, essas coagulopatias podem estar presentes em animais, como eu lembro que eu falei para vocês lá no começo, que é animal que apresenta muita hemorragia pelas fezes ou pelo vômito, que daí ele perde muito sangue por ali, ele pode ter uma maior chance de apresentar um distúrbio de coagulação por conta de deficiência de vitamina K. Isso é bem evidente. Eu trabalho com nutrição clínica e eu atendo muito cachorro com hipersensibilidade alimentar. E um dos quadros que a gente pega muito comum é cães com vômito e diarreia frequente. E muitas das vezes eles vêm acompanhados de grande quantidade de sangue. Por quê? Porque a hipersensibilidade alimentar, ela inflama tanto, ela irrita tanto a mucosa do intestino, que chega uma hora que começa a ter ruptura de vasos sanguíneos. A inflamação ela é tão intensa, que o edema é tão intenso, que eu tenho essa ruptura de vasos sanguíneos e eu começo a ter distúrbios de coagulação. Por quê? Porque além de ele já não estar absorvendo direito pelo fato dele já ter essa hipersensibilidade alimentar, outro fator é que ele está perdendo muito desses componentes pelas fezes. E um dos componentes que ele perde em grande quantidade é a vitamina K. Então, quando ele perde muita vitamina K por conta desses distúrbios, ele pode apresentar um distúrbio de coagulopatia. Então, quando eu já percebia que o animal já vinha há dias acompanhado de vômito, diarreia com sangue, a gente já fazia injeção de vitamina K, já utilizava vitamina K injetável para ele, e já fazia reposição. Tá sempre, já usava um clopidogrel junto, eu sempre me atrapalho na hora de falar esse medicamento, que é um anticoagulante de predileção que a gente acaba utilizando para evitar que o animal desenvolvesse um distúrbio de coagulopatia.
As trombocitopatias é quando eu tenho alterações na minha produção plaquetária ou na minha morfologia plaquetária. Pode ser de caráter congênito ou adquirido, e geralmente as trombocitopatias estão associadas com outras condições. Elas geralmente são consequências de outras doenças, tá? Não são causas. Então, por exemplo, como causas de uremia, uso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais. Por isso que a gente utiliza lá o AS para afinar o sangue. Lembrem daquela cascata da coagulação que eu mostrei ali para vocês? A gente sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais, eles podem ter efeitos sobre a cascata de coagulação. Especificamente porque eu tenho lá os tromboxanos e as próstatas glandinas, que são inibidas no processo inflamatório por ação dos anti-inflamatórios, e aí você acaba tendo a inibição desses fatores de coagulação que dependem dessas citocinas. Neoplasias e doenças imunomediadas e infecções também podem causar alterações de trombocitopatias. Aqui, por exemplo, pessoal, eu trouxe a imagem, né, do que é uma morfologia adequada de uma plaqueta. Aqui de uma plaqueta reduzida de tamanho, esse pontinho que vocês estão vendo bem pequenininho aqui. Uma mega plaqueta, né, um plaquetão. E aqui eu tenho alterações aqui não quanto ao tamanho, mas quanto à sua estrutura morfológica, né? Aqui quanto relação à morfologia, aqui é quanto aos grânulos presentes ali dentro, e aqui quando ela está totalmente fora do padrão. Geralmente isso acontece, às vezes, em doenças imunomediadas. Essas alterações aqui morfológicas geralmente são doenças imunomediadas. De uma forma geral, processos infecciosos, como, por exemplo, a Ehrlichia, a Leishmania ou o vírus da imunodeficiência felina, eles não afetam tanto morfologia, eles vão afetar quantidade. Então, geralmente, trombocitopenia, que é quando eu tenho redução do número de plaquetas no sangue, eu vou ter essa diminuição do número plaquetário, né? Por conta desses vírus. Eu não sei se vocês já conseguiram acompanhar um animal com Ehrlichia, mas é quase um diagnóstico diferencial você olhar ali o plaquetário junto com a contagem de células brancas, você avalia junto e você tem uma redução bem significativa. E esse animal ele começa a apresentar hemorragias, principalmente pelo nariz, né, essas epístases que a gente chama, uni ou bilateral, de forma bem espontânea. É bem comum. A trombocitopenia é um distúrbio tão frequente na rotina clínica quanto a anemia, tá? E ela está relacionada à diminuição da produção, ou do sequestro, ou da destruição, ou do consumo dessas plaquetas. A trombocitose é o oposto, é quando eu tenho um aumento do número dessas plaquetas circulantes, decorrentes do aumento da sua produção. Também ela é reativa ou secundária a processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos, ou a liberação exacerbada de citocinas inflamatórias. A trombocitose, ela tem você pode ter diminuição da remoção ou destruição das plaquetas, né? Então faz com que ela seja transitória e permanente, transitória e aconteça esses picos, né, do aumento do número de plaquetas. A atividade física e a aplicação de epinefrina são duas situações que você também eleva ao número de plaquetas de forma transitória. Então, assim, obviamente que para cães e para gatos, não é algo que a gente vai ver, porque aqui no Brasil a gente não faz, a gente não tem tantos animais de esporte quanto a gente tem lá fora. Agora, se a gente está fazendo um cavalo, por exemplo, aí a gente tem que levar em consideração o nível de atividade física daquele animal. Ou se ele recebeu alguma dose de epinefrina antes de fazer aquele exame, né? Se for um procedimento cirúrgico, anestésico, alguma coisa assim, antes que ele recebeu epinefrina para ter essa alteração no número de plaquetas. A trombocitose e a trombocitopenia são duas situações que aumentam o risco de trombose e de hemorragia. E aí, aqui, pessoal, que eu acho que é o quadro mais importante dessa aula, é a análise desse quadro. Eu vou passar essa apresentação para vocês. Eu até quero colocar, na verdade, esse quadro no Word para ficar mais fácil de vocês visualizarem o que está aqui, tá? Mas o que é a ideia? É que a gente consiga entender o que acontece com o número das plaquetas com as proteínas de coagulação nas determinadas doenças. Então, por exemplo, na trombocitopenia, quando eu tenho diminuição do número das plaquetas, o que vai acontecer com o meu tempo de coagulação e com as proteínas de coagulação? Esse N quer dizer que estão normais, elas não se alteram.
Na trombocitopatia, que é a alteração da minha morfologia, da minha funcionalidade plaquetária, eu também não tenho alteração nas proteínas de coagulação. Para mim, isso faz sentido. Por quê? Porque a plaqueta ela não está envolvida lá nos fatores de coagulação, ela vem depois. Ou ela vem em conjunto com eles para formar o coágulo de fibrina, para sustentar ali o coágulo. Mas ela, por si só, ela não está presente dentro do fator. Então, é normal que realmente eu não encontre nenhuma alteração nos fatores de coagulação e no tempo de coagulação por alteração no meu número de plaquetas. Agora, vamos pensar aqui uma doença. Quando eu tenho, por exemplo, defeitos na minha via intrínseca, como a hemofilia, que eu expliquei ali para vocês. A hemofilia, ela traz um aumento no meu tempo de coagulação, tá? Então, ela eleva o tempo de coagulação da minha tromboplastina ativada. Outras doenças, como, por exemplo, o antagonismo à vitamina K, as proteínas que vão afetar os tempos de coagulação. Doença hepática, pessoal. Lembra que eu falei para vocês, a doença hepática, ela é onde sintetizado todas essas proteínas. Então, se eu tenho alteração no meu fígado, consequentemente, eu vou ter alteração na síntese dessas proteínas e vou ter alteração no meu tempo de coagulação. Tá? Na CID está tudo alterado. Eu tenho diminuição da minha contagem de plaquetas, eu tenho aumento dos meus tempos de coagulação. Perdão. Outro quadro que eu acho que é muito importante vocês terem isso, como é uma colinha básica mesmo de vocês, né? É os testes de hemostasia, né? As alterações. Então, por exemplo, com essas doenças, né? O que eu espero encontrar de diagnóstico quando eu tenho, por exemplo, redução das minhas contagens de plaquetas. Há uma hipoplasia de medula, porque minha medula não está produzindo plaquetas em quantidade suficiente. Eu estou tendo sequestro, ou eu estou tendo uma coagulação intravascular disseminada. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Quando eu tenho um tempo de protrombina prolongado, aumentado, prolongado, defeito na via extrínseca. Beleza. Mas por que eu posso ter um defeito na via extrínseca? Porque eu não estou tendo vitamina K o suficiente para ativar esses fatores de coagulação. Porque eu estou tendo um acidente ofídico, por exemplo, que faz com que eu tenha bloqueio desses fatores de coagulação. E doença hepática, onde eu não tenho produção desses fatores de coagulação. No tempo de trombina, a mesma coisa, né? Eu vou ter ali diminuição na síntese dessa proteína. Mas alguma das coisas que pode levar ao prolongamento da trombina é o uso da heparina, que é um anticoagulante. Os demais fatores de coagulação, quando são diminuídos, o que eu tenho que esperar? Doenças congênitas ou adquiridas, tá? E assim a gente vai tendo essas interpretações. Isso aqui é bem interessante, quando eu tenho trombocitopenia em cães, com redução das contagens de plaquetas, de acordo com o número de contagens de plaquetas, eu coloquei aqui uma relação com o risco de hemorragia. Por quê, pessoal? Porque até foi uma pergunta que o pessoal geralmente me faz, mas quando que eu sei que eu não posso fazer uma cirurgia quando eu tenho uma alteração nos fatores de coagulação? De uma forma geral, você não faz, né? Porque o risco de você provocar uma trombose ou de você provocar esse animal ter uma hemorragia e não parar durante o procedimento cirúrgico, ele é muito grande. Mas na contagem plaquetária, depende. Então, por exemplo, assim, quando eu tenho um número até 80 mil microlitros, eu tenho maior risco cirúrgico. Quando eu chego aqui até 5 mil microlitros, a hemorragia clínica é espontânea. Então, vejam, pessoal, conforme eu fui diminuindo a quantidade de plaquetas, essas hemorragias elas vão se tornando cada vez mais intensas e mais espontâneas. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar isso em consideração. Professora, o valor, então, depende. Eu posso estar com um valor um pouquinho abaixo do valor de referência. Eu posso fazer ou não? Os demais fatores de coagulação estão não alterados? Os teus tempos de coagulação estão não alterados? Sim ou não?
Se estão dando, você não opera. Você investiga a causa, você vai tentar identificar por que ele está alterando aquele tempo de coagulação, você vai tratar a causa de base, depois você vai operar. Mesmo que seja cirurgia simples, como uma castração ou uma limpeza periodontal. A partir do momento que você identifica, né, que é só uma redução de plaquetas, você consegue levar em consideração essa tabela que eu estou trazendo aqui para vocês. Essa doença que eu havia comentado com vocês, a gente já está caminhando aqui para o final, pessoal, que é a doença de von Willebrand, ela é uma doença caracterizada, é uma disfunção hemostática relacionada à diminuição dessa glicoproteína. Eu tenho 3 tipos dessa doença. A tipo 1, que é a que acaba mais comum, que eu tenho uma deficiência parcial da quantidade dessa proteína sendo sintetizada. A do tipo 2 é quando eu tenho uma redução significativa na aglutinação plaquetária. E a do tipo 3, que representa menos de 0,1% da população de cães e gatos, ela se manifesta de forma intensa, e a hemorragia se forma de forma intensa e hemorrágica. Essa doença, esse fator que eu falei que pode estar deficiente em algumas raças, como o Pointer irlandês e como o Golden Retriever. A CID. Então, a coagulação intravascular disseminária, ela é disseminada. Ela é um evento secundário a várias outras alterações sistêmicas, como processos inflamatórios, infecção viral, sepse, choque, acidente ofídico, doença hepática. É quando eu vou ter um distúrbio hemostático que ele é tão grande que ele vai interferir na agregação, ele vai ativar de forma acelerada as minhas plaquetas, os meus fatores de coagulação, e, consequentemente, eu vou ter menor ação fibrinolítica. E a consequência desse processo é formar um trombo ou uma hemorragia muito intensa. Acho que esse gráfico ele demonstra bem aqui essa imagem, como que funciona a CID. Então, primeiro eu tenho a ativação da hemostasia, que é a formação dos coágulos, pelos processos normais que a gente viu, né, dos fatores de coagulação. O que acontece? Então, eu vou ter aqui uma lesão no vaso, eu vou ter a exposição do endotélio vascular, expõe os colágenos, expõe a protrombina, isso que vai servir como fator de ativação dos fatores de coagulação. Quando tem a produção desses fatores, o que vai acontecer? Eu vou ter alguns processos, né, ali sendo produzidos até formar o coágulo, né? Eu vou ter a trombina, plasminogênio, até formar a agregação plaquetária e eu ter o coágulo. Acontece que na CID, esse processo aqui, ó, ele não tem uma via de feedback negativo, ele continua acontecendo. E dependendo da causa dessa CID, se for uma neoplasia, se for uma toxina, se for uma necrose, esses fatores, eles continuam liberando citocinas pró-inflamatórias que ficam servindo como estímulos para esse endotélio vascular continuar sendo exposto. E aí esse processo começa a repetir, se repetir, e ele não para de acontecer. Na verdade, ele não tem feedback negativo que cesse esse processo. E aí o animal ele pode entrar ou em trombose, isquemia ou em hemorragia. Outro fator envolvido na CID é quando eu tenho a ativação do plasminogênio. A última fase da coagulação é quando eu tenho, né, a fibrina sendo degradada e os produtos da degradação da fibrina sendo liberados. E aí eu tenho a ação da transformação do plasminogênio em plasmina, que é quem realmente faz essa proteína, né, essa enzima que faz essa destruição dessa proteína para liberar a fibrina. Quando eu não tenho esses fatores acontecendo ou acontecendo de forma exacerbada, eu posso ter quadros de CID acompanhando, sendo como consequências desses processos também. De uma forma geral, resumindo a CID, né? Então, eu só tenho alteração dos meus fatores, de um dos meus fatores de coagulação, se eu tiver redução de até... Eu só vou ter alteração no meu tempo de coagulação, os meus fatores que determinam o tempo de coagulação, como protrombina, tromboplastina, protrombina ativada, quando eu tiver redução de 70% da quantidade dos meus fatores de coagulação. Caso contrário, eu não tenho alteração no meu tempo de coagulação. Mas vejam, pessoal, que esse animal já está evoluindo com risco grande de desenvolver uma hemorragia ou uma trombose.
No tempo de protrombina, não é afetado pelos fatores de coagulação. Lembrem-se que a protrombina é uma das fases finais lá da formação do coágulo, então ela está relacionada com a atividade do fibrinogênio. Pode ter correlação com a doença hepática com a CID. O meu fator de trombina, de tromboplastina ativada, parcial ativada e protrombina estão relacionadas à deficiência de vitamina K, que tendem a prolongar o tempo dessas proteínas, que tendem a aumentar o tempo dessas proteínas no teu diagnóstico, no teu exame. A CID também prolonga o tempo da protrombina e da tromboplastina ativada. Formação de tromboses ou deposição de fibrina, pessoal, podem ser fatores que vão interferir nas tuas interpretações dos teus resultados. Então, vocês também têm que avaliar esse animal está fazendo trombo ou não, tá? Sempre associando com os sinais clínicos do paciente. Hipercoagulabilidade ou hiperfibrinólise, que vai fazer com que eu tenha uma destruição muito exacerbada dos coágulos de fibrina. Leva também uma hemorragia. E aí isso permanece dentro de um ciclo até, enfim, às vezes o animal evolui para um choque e, infelizmente, a óbito. Esse gráfico eu achei muito interessante de trazer ele para vocês, porque eu tenho 2 caminhos que eu posso seguir, que o organismo pode seguir numa CID, que é o excesso da fibrinólise, e esse animal aumenta a hemorragia, porque ele fica destruindo os coágulos de fibrina, então o animal não para de sangrar. Ou ele ativa tanto os processos de coagulação, que ele começa a coagular por dentro. Aí o sangue começa a se tornar espesso, ele começa a diminuir a vascularização dos órgãos e ele entra em falência múltiplas dos órgãos. Ou ele vai entrar numa alteração de consumo plaquetário e de consumo de fatores de coagulação. E aí ele começa a consumir aquilo de forma muito exacerbada e ele entra num processo de hemorragia maciça e evolui para óbito. Então veja, pessoal, que quando a gente chega nessa fase, dificilmente a gente consegue recuperar um paciente, a gente consegue salvar um paciente, porque é um processo que realmente muito difícil de você conter. Acho que, por fim, é muito importante eu falar aqui com vocês das fases da coleta, tá? Toda vez que eu for fazer coleta de coagulograma, a punção ela é venosa, o sangue venoso, tem que ser feita de forma cuidadosa e evitar punções sucessivas. Puxa, eu tô errando, eu não tô conseguindo fazer aquela punção. É aquele gato chato que não para de se mexer, que tá ali estressado, não tá conseguindo pegar. Tenta fazer de outra forma e pega de outro vaso, porque só naquele momento de você ficar colocando e tirando a agulha, você já provocou algumas lesões e alguns coágulos já foram se formados ali. Então, isso vai interferir na interpretação dos seus resultados, né? Um erro pré-analítico. Garrote, evite garrotes prolongados, justamente também para você não aumentar essa fase de estagnação do sangue e ele não fazer um coágulo ali. O tubo de coagulograma, ele é citratado, então ele tem citrato de sódio a uma concentração de 3,2%, e na quantidade de tubo você coloca 9 partes de sangue para uma parte de anticoagulante. É esse tubinho de tampa azul que a gente utiliza. Nos equipamentos da Ciamat, a gente manda um tubinho igualzinho a esse aqui, que é um Eppendorf, onde a gente já coloca, né, ele já vem com o próprio citrato de sódio no redor do tubo, para que você não precise coletar esse tubo aqui. Então, a gente já manda o insumo junto com os tubinhos, você coloca o sangue direto ali, né, e já faz a homogenização correta para ele se misturar certinho com o anticoagulante presente na amostra. Time da análise, pessoal, depende. Coagulograma é uma coisa que tem que ser feito rápido. Se você quer avaliar tempo de trombina, o tempo de trombina, ele fica estável em 4 horas em temperatura ambiente ou 8 horas sob refrigeração. E o tempo de tromboplastina ativada é 4 horas sob refrigeração a 4 graus Celsius. Então, é por isso que eu falo, a dificuldade de você realizar um coagulograma também está no envio da amostra ao laboratório. Porque, por exemplo, aqui em Curitiba ainda, ou em São Paulo, ou em outras regiões que você tem laboratórios próximos, é uma coisa. Mas teve uma época que eu estava morando lá em Balneário Pissarras, do lado do Beto Carreiro. Eu não tinha laboratório de análise clínica veterinária lá perto, eu só tinha em Blumenau ou em Balneário Camboriú. Então, o motoqueiro tinha que sair de lá, pegar a estrada, chegar na minha cidade, pegar o sangue e voltar para o laboratório para realizar o coagulograma. E às vezes a estrada ali, para quem conhece Santa Catarina, que ali para e fica 2, 3 horas parada e não
tem quem saia dali. Então, você tem uma grande chance de você perder o material biológico e, às vezes, o animal não tem esse tempo até que o exame chegue no laboratório, olhe o exame e faça o exame e te volte o resultado. Às vezes, ele não tem esse tempo. Então, por isso a importância de você ter um equipamento já dentro da clínica para realizar os testes, né? Erros pré-analíticos que são comuns de serem encontrados. Punção feita de forma errada, aí você faz lesão do vaso. Garrote prolongado. Animais com anemia, o que acontece? Você tem uma maior quantidade de plasma do que de sangue, aí você tem um soro subcitratado, ou seja, você vai ter plasma subcitratado, né? Então, porque você tem pouca quantidade ali dos fatores de coagulação, então você vai ter tempos de coagulação falsamente mais curtos, ou o oposto, quando você tem uma eritrocitose. Quando você tem uma eritrocitose, que é o aumento das células vermelhas, você tem um plasma citratado em excesso, porque você vai conseguir reagir todo o teu anticoagulante com praticamente todas aquelas células que estão presentes ali. E aí você prolonga o tempo de coagulação, ele fica mais lento. Consequentemente, isso vai interferir no teu resultado. E às vezes não é um erro no teu animal, não é um animal que está apresentando uma alteração nos fatores de coagulação. Ele está tendo uma condição clínica e essa condição clínica está interferindo nisso. Mas não é que ele apresenta distúrbios de hemostasia, tá? Pessoal, eu sei que falar de coagulograma não é algo simples, é complexo. Como eu falei para vocês, olhar o exame e ver se o tempo está aumentado ou está reduzido é algo simples de você fazer, mas você associar isso a alterações que podem acontecer nos fatores de coagulação, ou nas proteínas, ou é uma doença hepática, você fazer essa associação com essas doenças que estão ao entorno é o que se torna difícil. Então, a gente aqui só teve 1 horinha de encontro, 1h15, acho que eu passei um pouquinho do que eu tinha previsto, 1h20, para falar de algo que eu poderia falar em 2, 3 aulas para vocês tranquilamente. Então, eu fico à disposição através do meu contato de WhatsApp, lá eu já estou no grupo lá com vocês, do meu e-mail, das redes sociais do Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida, precisem falar mais, eu vou disponibilizar esse material lá no grupo. Eu só vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, porque eu quero pegar essas tabelas e colocar no formato de Word para facilitar a compreensão e a análise de vocês, porque ali eu não estava montando uma apresentação, precisava colocar de uma forma que vocês conseguissem enxergar a informação, mas para vocês consultarem isso no pós-aula, eu acho que tem que estar de uma forma um pouco mais clara. Então, só vou pedir para vocês mais uma semaninha até que eu disponibilize esse material na íntegra com essas informações ali das interpretações dos resultados de forma um pouco mais sucinta e clara para vocês, tá? Queria deixar aqui minha sincera gratidão pelo convite, mais uma vez ali da Ânima, do Eduardo, pela confiança no meu trabalho e pela parceria com a CIAMAT. E agradecer a vocês também por estarem aqui presentes, firmes e fortes comigo também. Obrigada, professora. Foi uma aula muito aproveitável. Eu entendi certo que você vai deixar os slides no grupo?